Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Então, nós vimos no último vídeo toda a parte de instalação do sistema operacional e a instalação de drives diretamente do site do fabricante. Então, hoje nós vamos ver alguns softwares básicos que a gente precisa instalar na máquina para que ela, vamos dizer assim, ela fique razoavelmente operável. Então, existem alguns softwares básicos que são necessários para a utilização na máquina, principalmente quando a gente se refere ao Windows. Eu tenho uma lista de software, qualquer máquina que eu formato, eles devem fazer parte dessas instalações. E começando o primeiro, eu tenho o Adobe Read, que é o software que vai ser utilizado para ler os PDFs. Então, uma vez que você tem o Windows, ele não vem com nenhum leitor de PDF. Ou, às vezes, os que abrem o PDF nele não são muito legais. Uma das formas é você baixar o Adobe Read para que o computador da pessoa possa estar abrindo os arquivos em PDF. No computador, nós vamos precisar de um antivírus. Existem vários antivírus no mercado. Se você formatar o computador, é bom sempre deixar o antivírus bom e de qualidade. Dos antivírus gratuitos, um dos que eu utilizo é o Avira, mas vocês poderão ainda encontrar o AVG, o Avast. Eu recomendo bastante antivírus pago. Quem puder pagar por um antivírus, porque é uma segurança a mais. Mas, voltando aos antivírus gratuitos, nós ainda poderemos utilizar o Kaspersky Free, que é a versão grátis. Poderemos utilizar o Panda Free, que também tem a versão grátis. Então, os antivírus, as empresas de antivírus, têm sempre uma versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita dá acesso a algumas funcionalidades. A versão paga tem enorme quantidade de funções. Então, quem usa o antivírus gratuito, ele não tem todas as ferramentas da versão paga. Então, quem puder, adquira a versão paga. Então, vamos precisar de leitor de PDF, o Adobe Read. Precisaremos de um antivírus, que pode ser o Avira, o Avast, o AVG, o Panda Free, o Kaspersky Free. Precisamos de um software limpador de registro. Ele vai ajudar a limpar a sua máquina, limpar cache, limpar arquivos que não existem mais. É uma ferramenta para melhorar o desempenho da máquina. Nós precisaremos de um navegador de internet diferente. O Windows já vem com o Internet Explorer, mas os clientes hoje em dia são muito chegados, por assim dizer, ao navegador. Nós temos o Google Chrome. Minha preferência é pelo Firefox, mas como a gente não sabe o gosto do cliente, então pode estar instalando o Google Chrome. Nós ainda poderemos ter aplicativos de drives. Um aplicativo que pode estar baixando e atualizando seus drives é o Drive Easy. Então, é um software que vai auxiliar na instalação dos drives ou na atualização dos drives de sua máquina. Nós vimos que para instalar o drive precisamos ir no site do fabricante, baixar e instalar. Aí eu disse para vocês, se vocês instalarem o drive de rede, os drives podem ser baixados posteriormente. E existe software como o Drive Easy, que pode ser utilizado para estar baixando os drives para vocês. Fora o Drive Easy, nós poderemos encontrar outras aplicações. Se você quiser, por exemplo, converter alguns formatos de arquivo, foto, vídeo, compactar, você pode estar usando o Format Factory, que é um software que pode ser utilizado para esses fins. Temos aqui o antivírus. Esse é o Panda Free. Tem o Avira e tem o Panda Free. Gutenberg, qual desses dois você usaria? Eu ficaria ainda com o Panda Free. Nós temos um monitor. Esse HW Monitor, ele vai servir para medir a temperatura da placa-mãe e ele também serve, por exemplo, para verificar a velocidade do HD, se o HD está esquentando, se a placa-mãe está esquentando além do normal, velocidade do HD. Temos
Uma aplicação Java, essa aplicação Java é uma aplicação que é utilizada por aplicações bancárias, então vai fazer uma formatação em uma máquina. É bem interessante que você instale essa aplicação Java, porque ela vai ajudar na hora que o cliente precisar baixar os módulos bancários ou alguma outra aplicação que necessite da plataforma Java. Nós temos o Kaspersky Free, que é o antivírus da Kaspersky, grátis. Nós temos o LibreOffice, que é a aplicação editora de texto, de slide, de planilhas. Eu geralmente instalo na máquina dos clientes, além de instalar o Microsoft, os pacotes de escritório Microsoft, só que o pacote de escritório Microsoft é um pacote pago. E para evitar qualquer problema, eu instalo o LibreOffice, e com o LibreOffice ele poderá fazer todas as edições de texto, criação de slide e de planilha eletrônica. Então, é uma opção que você pode usar para instalar na máquina que vocês formatarem. Tem o Photoscape, que é uma aplicação super leve, que é utilizada para editar fotos. Então, é uma opção que você pode instalar na máquina do cliente se ele gostar de utilizar o computador para esses fins. Tem aplicações para você fazer download e compartilhamento de arquivos, chamados de torrent. Tem uma aplicação utilizada, o Recuva. Ele pode ser utilizado para você recuperar arquivos apagados, tanto do computador, como do pendrive, como do HD externo. É uma ferramenta que você usa para fazer o processo de recuperação de arquivos. E o WinRAR, eu mostrei na aula passada o processo de instalação dele. Então, para começarmos, nós iremos instalar o leitor de PDF. Você pode baixar lá no site do fabricante. Você acessa o site do fabricante e pode estar baixando essas aplicações diretamente na máquina da pessoa que você vai instalar. Se você baixar diretamente na máquina do site do fabricante, você baixa a versão mais atualizada. No meu caso, eu ando com essas aplicações já em um pendrive, porque fica mais fácil. Independente da pessoa ter internet ou não, você já pode instalar todas as aplicações, sem necessidade de internet. Baixa, passa para um pendrive, leva na máquina da pessoa e já faz todo o processo lá. Então, formatei o computador, vou precisar de um navegador. Então, vou baixar o Google Chrome ou o Firefox. Baixei, passei para o pendrive, vou estar no computador do cliente, vou dar 2 cliques na aplicação. Ela vai começar o processo de instalação. Ele vai conectar a internet para baixar a versão mais atual. Quando o processo de instalação terminar, ele vai abrir o Google Chrome, mostrando que a aplicação foi instalada. Então, depois que você baixar o navegador, você pode baixar todas as outras aplicações que você queira. Digamos que eu quero baixar o Firefox. Então, vou procurar Firefox. Vou lá no site, vou abrir o site do Firefox. Se quiser, já clica diretamente em baixar. Aqui na parte superior tem a opção, baixar o Firefox. Então, vocês podem estar baixando o Firefox diretamente do navegador que você acabou de baixar. Por exemplo, quero baixar o antivírus. Eu posso baixar o do Kaspersky Free. Posso estar acessando o site da Kaspersky e fazer o download. Então, vem aqui embaixo, obter gratuitamente para outra plataforma, se você quiser baixar para outras aplicações. E vem na opção baixar agora para você baixar direto na sua máquina Windows. Então, posso baixar o Kaspersky, que é o antivírus gratuito. Posso baixar o Panda Free, que é o antivírus gratuito também. Pode ir lá no site da Panda, só clicar na opção baixar. Eu quero baixar o Avira. Você pode baixar o Avira Free também. Vai lá no site, clica lá, vai na opção Download e faz baixa o aplicativo para a sua máquina e faz o processo de instalação. Então, instalamos o navegador, vamos instalar o leitor de PDF, o Adobe Read. Pergunta se você quer instalar esse aplicativo, você diz que sim. Ele pergunta se você quer tornar o Adobe Read padrão para visualização de PDF.
Se você deixar marcado, então ele vai fazer esse processo. Então vamos avançar. Ele pergunta se você quer fazer instalação automática de atualizações. Caso você queira, você marque a opção. Caso não queira, você pode fazer download de atualizações e deixar que eu decida quando instalar. Então, o aconselhável é que deixe o software fazer a atualização. Avança, instalar, opção instalar. Conclui. Instalamos o navegador de internet, instalamos o leitor de PDF. Agora poderemos instalar o antivírus. Qual antivírus você recomenda, né? Então, poderemos escolher entre 3 antivírus para fazer o processo de instalação. Então, vamos escolher aqui o Avira. Tem a opção de instalação expressa ou personalizada, caso vocês queiram desmarcar algumas opções do processo de instalação. Então, vamos escolher a opção expressa. Aqui tem a opção dizendo que você quer melhorar a minha proteção usando o Avira Protection Cloud, que é a opção que eles usam computação em nuvem, e essa computação em nuvem ela pode estar coletando informações e verificando os vírus. Tem um contrato de licença, você só vai conseguir avançar o processo de instalação se você aceitar. Caso queira ver o contrato, você clica na opção aqui em cima, contrato de licença, usuário final, política de privacidade, marcou aceito, avança. Se você tiver um serial, o código de ativação da versão paga, da versão Pro, versão completa, você digita o código de ativação. Caso você não tenha, você quer instalar a versão gratuita. Se a máquina tiver configurada em uma rede com proxy, tem como você configurar o proxy. Igual na escola que ele vai pedir um usuário e senha, que vocês colocam aluno, aqui você já pode configurar diretamente. Colocaria o endereço do servidor proxy, né? A porta 8080, é um exemplo da escola. O nome de usuário, se fosse na escola era aluno, e a senha aluno. São um exemplo de configuração de proxy. No nosso caso, nós não iremos usar a configuração de proxy. Você pode usar a opção não uso um servidor de proxy, ou você pode marcar a opção usar configurações do sistema Windows. Então, ele detecta as configurações do Windows e fica usando a conexão. No nosso caso, nós não temos o servidor proxy. Podemos avançar. Eu quero me inscrever no boletim informativo do Avira. E, se você quiser, eu quero registrar como usuário do Avira Antivírus. Então, você tem essas opções. Então, no processo de fazer esse cadastro, você tem que selecionar uma das opções. Não é obrigatório preencher esses dados, mas é necessário preencher pelo menos os dados de e-mail e o país. Então, são os dados necessários. Então, digita o e-mail, confirma o e-mail e o país e avança. Ele diz que você ativou o antivírus com êxito para a utilização do produto, ele vai dar o seu número de série e ele diz até quando vai valer sua licença. Vai valer até 31/12/1999. Avança. Terminando a instalação do antivírus, ele vai perguntar se, ele vai, na realidade, sugerir que você abra o site para ver algumas informações sobre ele. O site do fabricante não carregou, não sei porquê. Instalei o antivírus. Ele vai estar aqui embaixo. Ele vai fazer o processo de inicialização, que vocês podem deixar. Ele vai fazer uma varredura, uma análise, logo nos setores, para ver se não tem nenhum vírus, nenhuma praga. Ele vai escanear o sistema. Ele alertou que detectou um possível potencial de vírus e avisa que foi bloqueado. Caso você queira remover, você clica na opção remover. Se não, você pode fechar a janela, você ainda pode ver os detalhes. Enquanto ele faz essa varredura, você pode ir fazendo o processo de instalação das outras aplicações. Ele vai mostrar
a possível aplicação. Essa aplicação eu sei que não é um vírus, porque é uma própria aplicação da Microsoft. É o Microsoft OneDrive. Então, nesse caso, vocês poderiam simplesmente ignorar. Ele está dando a opção de mover para quarentena, mas você pega e tem a opção de ignorar, porque é uma aplicação do Windows. Estou usando a opção, clico com direito, estou usando a opção ignorar sempre. Sempre ignorar, porque aí como é uma aplicação Windows, se eu remover, então deixarei de ter uma opção de armazenamento de arquivos online. Feito isso, terminou o scanner, ele vai alertar sobre a detecção desses arquivos. Sempre que precisar, você vai encontrar o antivírus aqui na parte inferior. Então, a próxima aplicação é o CCTAP. Essa aplicação é uma aplicação que é utilizada para limpar registros. É uma aplicação leve e ele serve para melhorar o desempenho de sua máquina. Então, ele é chamado de CCleaner. É uma aplicação que ela era da Pariform. Hoje em dia, ela é da Avast. A Avast comprou essa aplicação. Nós temos a opção de instalar ou instalar personalizado, customizado. Então, temos essas opções. Caso você não queira, você pode desmarcar alguma dessas opções. Então, eu vou simplesmente clicar em instalar. Eu não vou querer ver as notas do sistema. Eu poderei abrir ele nesse momento, mas eu vou deixar para abrir daqui a pouco, quando tiver tudo instalado. Poderemos instalar já a aplicação de Drive. Eu vou pular essa etapa. Podemos instalar o Java, JRE. Existem as versões mais atuais. Todos esses softwares que eu estou instalando, eles estão no pendrive. Por isso que a instalação é rápida, não estou precisando baixar. Vou lá em instalar. Instalou, fecha. Poderemos instalar, só para mostrar para vocês o Recover. Ele é o software que você usa para recuperar coisas apagadas do seu computador. Então, você tem um arquivo lá, você apagou sem querer e limpou da lixeira, tem como você vir nele e fazer o processo de recuperação. Muito simples, ele também é uma aplicação da Pariform. Vou fazer a instalação. Se quiser abrir, só vir em Run Recover. Então, instalamos algumas aplicações. Tem o editor de foto, o Photoscape. Caso vocês queiram instalar no computador que vocês formatarem, vocês podem fazer isso. Nesse momento, vamos instalar o LibreOffice. Então, próximo, posso instalar personalizado ou típica. Eu vou instalar típica, porque aí ele instala tudo. Se eu quiser, eu posso criar um atalho de inicialização no ambiente de trabalho, na área de trabalho. Se eu quiser, eu também posso colocar ele para inicializar junto do sistema. Se você coloca ele para inicializar junto do sistema, vai deixar o sistema mais lento na hora que você liga o computador. Pergunta se deseja que o aplicativo faça alteração. Sim. Terminado. Conclui. Então, fizemos as instalações dos softwares básicos. O Adobe Read, leitor de PDF, o antivírus para proteger sua máquina, o CCTAP, um otimizador do Windows, o navegador de internet, instalamos também o Java, instalamos o Recover para recuperar fotos, arquivos e tudo mais, o WinRAR nós já havíamos instalado, o LibreOffice, editor de texto, planilhas eletrônicas, e também criador de slide. Temos essas aplicações. Agora, nós vamos ver os softwares de instalar drives. Nós temos o Drive Max e temos o Easy Drive. Então, são duas aplicações que você pode usar para fazer o download dos drives para a sua máquina. Então, temos essas duas opções. E essas duas opções são usadas para fazer, vamos dizer assim, baixar os drives para a máquina de vocês. Eu vou mostrar baixando o Drive Easy diretamente do site do fabricante, porque aí nós baixamos a versão bem mais atual desse software.
Vamos abrir o site do Drive Easy. Eu posso comprar a versão paga ou posso usar a versão gratuita, a versão free. Ele é um software pequeno, mas em compensação você precisa de internet para poder baixar os drives. Então, esse precisa de internet. Daqui a pouco eu vou mostrar outro que você pode baixar e não vai precisar de internet para estar utilizando. Uma vez que você baixa, você pode usar ele em qualquer máquina sem precisar de internet. Então, vamos instalar o Drive Easy. Pergunta se você quer modificar, você vai dizer que sim. Tem os idiomas, português. Você pode instalar ele personalizado, escolhendo o lugar, se vai criar um atalho na área de trabalho, criar tarefa agendada, escaneamento. Se não, você pode instalar normalmente. Tem que aceitar os termos do contrato, instalar agora. Você pode executar. Uma vez que você instalou o Easy Drive e está conectado na internet, você pode vir na opção verificar agora. Ele vai verificar toda a sua máquina, verificar os drives instalados e verificar se tem algum que está faltando drive. Ele vai mostrar todos os drives, vai dizer os que estão atualizados e caso tenha algum drive faltando, ele vai fazer a indicação. Ele diz para atualizar todos. Ele detectou um drive que não está atualizado. Então, bem aqui em cima, dispositivo desconectados, ele vai dizer que está com um problema no drive de leitor de cartão 2.0. Aí, nesse caso, vocês clicam em atualizar, ele baixa e vocês fazem o processo de instalação dos drives. Então, é muito simples. Vem atualizar, ele baixa e você faz todo o procedimento de instalação de drive. Esse é o Easy Drive. Você pode utilizar ele, instalar na sua máquina ou após formatar o computador, você baixa o drive de rede do site do fabricante e depois pode utilizar o software de drive para baixar os outros drives existentes. Então, esse é um software que baixa drives. Outra aplicação que é utilizado para drive, eu já tenho diretamente no meu HD externo, é o Drive Pack. O Drive Pack, ele é um pacote de software de drive. Para você usar ele, você precisa pelo menos um pendrive de 32 GB, porque ele é muito grande. E a vantagem é que você não precisa de internet para estar usando ele. Ele instala desde os drives de placa de rede a todos os demais drives que sua máquina precisar. Então você baixa ele, passa para um pendrive ou para um HD externo e sempre que for formatar a máquina, você já vai ter todos os drives à mão. Para usar o Drive Pack, ele vai vir compactado em um único arquivo, você pode extrair ele. Após extrair, vai gerar essa aplicação com a bolinha, você vai abrir ela. Vai perguntar se você quer realmente, você vai dizer que sim. Ele está dizendo que existe uma versão nova online. Se você quiser utilizar essa versão nova online, você pode utilizar essa opção. Caso você queira utilizar a versão que você baixou, aí você vem em Ignore e Continue. Então, nós vamos ignorar a versão online. O aconselhável é sempre usar a versão mais atual. Então, você pode ir diretamente do site do fabricante e baixar a versão mais atual. Ele vai verificar todos os possíveis dispositivos, todos o hardware da máquina. Você terá a opção de instalar tudo automaticamente. No nosso caso, a melhor opção é o modo avançado. Vamos clicar no modo avançado. No canto superior esquerdo, nós temos a opção de Drive, que é essa tela que está aparecendo. Ele já vai dizer que tem 5 drives selecionados para serem instalados. Ele vai mostrar os drives instalados e vai mostrar a opção para atualizar os drives também já instalados, só que desatualizados. Então, ele dá a opção de você atualizar. Ele está sugerindo a atualização do leitor de cartão.
Eu estou desmarcando, mas você pode marcar, caso seja necessário. A placa de som, ele também está sugerindo para fazer a atualização. E está dando a opção para você instalar o Net Framework, que é uma aplicação da Microsoft. Ele também dá a opção de você instalar programas. Caso você queira instalar algum programa que ele sugere, você vai marcar. Por exemplo, ele está sugerindo instalar o Opera. Como já existe o Mozilla Firefox, então ele já marca sinalizando que foi instalado já o Mozilla. Mas ele vai dar outra opção para instalar outras aplicações. No caso, tem o Torrent instalado. Se não tivesse, você poderia estar instalando. O Avast Free Antivírus, ele também dá a opção de você instalar. Eu vou desmarcar porque já existe um antivírus instalado. Tem ainda proteção e limpeza. Ele vai dar a opção de instalar alguns programas, como o Avast Free. Ele dá a opção de você instalar o Format Factory, que é um software para você trabalhar com conversão de vídeo para áudio ou converter um formato de vídeo para outro formato de vídeo. Você pode estar instalando. Na parte de diagnóstico, ele vai mostrar todas as características de sua máquina. Após escolher o que você pretende instalar, você vai lá na opção instalar. Ele vai criar um ponto de restauração de sua máquina. Caso o processo de instalação danifique o sistema, tem como você depois restaurar ao momento anterior a ter feito o processo de instalação de drive. Após criar o ponto de restauração, após instalar o drive, ele vai sugerir a opção de reinicializar o sistema. Bem, gente, após instalar os drives do computador, nós poderemos também verificarmos os softwares que nós instalamos. Então, em primeiro lugar, para darmos continuidade, nós vamos começar primeiro com a utilização do antivírus. Então, uma vez que você tem um antivírus instalado, você pode fazer a verificação de vírus. Você, abrindo ele vai aparecer essas opções. Nós vamos aqui abrir Free Antivírus. Nessa janela que aparece, nós temos a opção em proteção do PC. Varrer sistema, que seria verificar vírus no sistema. Essa é uma forma de verificar o sistema. A outra forma é a opção de sistema de scanner, ou System Scanner. Usando essa opção, você poderá varrer, fazer a varredura, fazer a procura de vírus nas unidades locais. Poderá utilizar a varredura em discos rígidos locais, ou poderá utilizar a varredura, por exemplo, no pendrive, que está conectado na USB ou no HD externo. Temos a opção de varredura de diretório do sistema. A varredura completa vai verificar todo o computador, tudo que existe no computador, que estiverem conectados. E a varredura rápida. Então, poderá utilizar essas opções para a verificação de vírus. Outra forma de verificar vírus é você abrindo a opção do explorador de arquivos e clicando diretamente com o botão direito na unidade que você quer verificar. Clica com o botão direito, vai lá na opção varredura de arquivos com a Avira. Então tem essa opção. Caso conecte um pendrive ou um outro dispositivo, você clica em cima do dispositivo que você quer verificar e vai lá na opção varredura de arquivos selecionados com a Avira. Ao clicar aqui, ele vai começar a fazer a varredura no computador, vai procurar por vírus ou pragas virtuais. Então, essa é a forma de utilizar o antivírus. Preciso ler arquivos em PDF. É preciso abrir o Adobe Read? Não, você vai lá no PDF, dá 2 cliques no PDF que ele já vai abrir com o Adobe Read. Preciso, vamos dizer assim, otimizar meu computador. Meu computador está muito lento. Temos o CClean
O CClean é uma ferramenta que você pode utilizar para apagar histórico de navegação, apagar cookies, apagar seção de navegadores. Ele vai funcionar com os navegadores instalados, inclusive com o Google Chrome, com o Mozilla Firefox. Você pode utilizar ele para fazer uma limpeza no seu computador, para apagar arquivos que não são mais necessários. Então, é uma forma de você estar otimizando, deixando seu computador, vamos dizer assim, menos lento ou com menos coisa, consumindo o espaço no HD. Então, vai lá na opção, clica, você tem a opção de analisar ou a opção de fazer logo a varredura e a limpeza. Então, se você quiser fazer a limpeza, vem em Home Cleaning. Só um truque para vocês. Como ele está com a interface da linguagem inglesa, nós poderemos modificar. Poderemos clicar em Options. Em Options tem a opção Setting. Em Setting, ou Configurações, temos a linguagem. Em linguagem, nós clicamos e escolhemos Português Brasil. Pronto. Mudamos o idioma da aplicação. Quando voltarmos lá em limpeza, iremos ver que tem analisar e executar a limpeza. Então, para fazer a limpeza dos arquivos desnecessários do computador, clicaremos lá em executar a limpeza. Vai aparecer uma mensagem perguntando se você quer realmente fazer a limpeza. Você tem a opção de marcar essa caixa para que não apareça novamente perguntando. Então, vou dar OK. Ele diz que existe uma janela aberta, ele pergunta se você quer fechar ou não. Você pode dizer que sim, para ele fechar o navegador. E assim, ele vai fazer a limpeza dos dados no computador. Ele está dizendo que o programa está demorando a fechar, deseja forçar o fechamento, vou dizer que sim. Ele vai mostrar o detalhe dos arquivos removidos. Você pode executar mais uma vez para ter certeza que realmente ele limpou. E você pode repetir quantas vezes for necessário. Outra ferramenta do CClean é a opção de registro. Você pode limpar os registros inválidos, não só os registros inválidos, mas o Windows pode armazenar vários registros que são desnecessários. Além de ocupar espaço, por exemplo, ainda pode deixar seu computador lento. Então, você pode estar limpando os registros do Windows. Por exemplo, vocês tinham um software instalado. Vocês desinstalaram, mas o Windows não consegue limpar o registro desse software. Então, apagam arquivos e ainda fica o registro no Windows. Então, você pode estar usando o CClean para poder fazer essa limpeza de registro. Selecionado as opções dos registros, vem na opção Procurar. Ele vai mostrar vários registros existentes. Aí ele diz o que é o problema do erro que eles encontraram. DLL compartilhado não encontrado, ou seja, existe uma DLL que é compartilhada pelo Windows e que não existe mais. Então, a ideia de usar esse software é limpar os arquivos que não existem mais ou que são inválidos. Então, essa é uma das funções desse software. Por exemplo, foi apagada uma pasta na área de trabalho e ele encontrou referências para essa pasta, ou seja, a pasta não existe mais lá. Então, vamos corrigir os erros. Então, o CClean, além de limpar arquivos de navegação, ele também limpa registro inválido, registro que não existe mais no sistema operacional. Ele vai ter outras ferramentas. Ele tem uma ferramenta na qual você pode utilizar para estar desinstalando programas. Precisa desinstalar um programa ou vários programas de uma vez. O próprio Windows ele não permite, através do painel de controle, desinstalar programas, você executar a desinstalação de vários programas simultaneamente. E com o CClean você pode usar a ferramenta para fazer isso. Digamos que tem um determinado software que está instalado e eu não quero. Você pode ir lá na opção e clica na opção e vai na opção desinstalar. Como pode clicar com o botão direito e vir na opção desinstalar. Como eu não quero desinstalar nada, então vou deixar como está. Ele ainda tem a opção de programas iniciados com o sistema.
Muitos programas iniciados com o sistema podem deixar o computador muito lento na hora que você liga ele. Ele pode demorar muito tempo para carregar o sistema operacional. Com a ferramenta CClean, tem como você desabilitar esses programas para que ele não inicialize junto com o Windows. Por exemplo, o CClean, ele está inicializando com o Windows, eu não quero, desabilito. Por exemplo, tem a opção de atualização do Google Chrome com a inicialização do Windows. Eu não preciso que ele inicialize a atualização junto com o Windows. Se eu desabilitar aqui, ele vai procurar a atualização somente quando eu abrir o aplicativo. É até melhor. A opção do OneDrive é uma ferramenta que basicamente eu não utilizo, não sei quem utiliza o OneDrive, que também pode estar consumindo o espaço quando você liga o computador. Pode deixar seu computador lento. O OneDrive é a aplicação da Microsoft para você salvar seus arquivos nele. É parecido com o Google Drive, só que a versão da Microsoft. Tem o aplicativo Adobe, que é o Adobe Read, que nós instalamos para ler PDF. Ele também pode inicializar junto com o Windows, nós não precisamos. Tem o antivírus. O antivírus é uma ferramenta que precisa inicializar junto com o Windows, então não desabilitem. Tem ainda a opção do Microsoft Security. Você pode deixar essa opção ativa e tem a opção de atualização do Java. Se você quiser que ele atualize, ele carregue junto com o sistema, você deixa ele ativo. Caso não queira, desabilita. Tem ainda a opção de tarefas agendadas. Você pode desabilitar essas tarefas agendadas, a não ser que sejam muito úteis para vocês. No caso aqui é mais relacionado à parte de atualização. A parte de menu de contexto, você também pode estar verificando o que você pode desabilitar. Só não desabilitem, por exemplo, o antivírus. O antivírus, você verifique qual é a opção do antivírus, se ele aparecer, e não desabilite, porque corre um grande risco de seu computador contrair um vírus, e não é isso que vocês querem. Então, após selecionar, vocês vão lá na opção desativar. Feito isso, todo esse procedimento utilizou todos esses recursos, seu computador pode melhorar bastante o desempenho. Tem aqui na parte superior do CClean, ele vai mostrar qual é a versão do seu sistema operacional, ele vai mostrar qual é o seu processador e qual é a versão do seu processador, vai mostrar a velocidade do seu processador, vai mostrar a quantidade de RAM existente no seu computador. Então, ele mostra algumas informações básicas sobre sua máquina. Outra opção de você otimizar seu computador, deixar o desempenho do seu computador melhor, é você utilizar algumas ferramentas do próprio Windows. Então, uma das formas que você pode utilizar é ir até a opção Este computador, clica com o botão direito, vai lá na opção Propriedades. Em Propriedades, você vai verificar, por exemplo, se seu Windows está ativado. No caso aqui, o Windows não está ativado. Eu apenas instalei ele. Mas eu preciso melhorar o desempenho do meu computador. Ele está muito lento. Eu tenho pouca memória. Eu quero que ele funcione de forma fluida. Né? Então, ao clicar com o botão direito, lá em cima do meu computador, ou este computador, indo em Propriedades, vai aparecer essa janela. Tem a opção Alterar configurações. Então, eu vou clicar nela. Ao clicar em Alterar configurações, eu tenho a opção de acrescentar uma descrição para esse computador, caso eu vá utilizar ele na rede, ele possa ser detectado. Tem a opção ainda que eu posso alterar o grupo de trabalho, eu posso criar um grupo de trabalho, isso na parte de redes. Na parte de redes você pode utilizar para poder identificar um computador na rede ou fazer com que ele faça parte de um grupo de trabalho. Se ele fizer parte de um grupo de trabalho, só quem faz parte desse grupo de trabalho consegue enxergar esse computador na rede. Mas o que eu quero realmente é mostrar
mostrar para vocês como melhorar o desempenho do computador de vocês. Então, uma das coisas da propriedade que nós vamos utilizar é a opção avançado. Na guia avançado, nós vamos ver a opção de desempenho. Em desempenho, nós iremos em configurações e iremos marcar a opção ajustar para obter o melhor desempenho. Geralmente, quando nós instalamos o computador, ele vem com a opção deixar o Windows escolher a melhor opção para o computador. E essa opção, ele ativa muitos recursos do sistema. Na realidade, ele ativa todos os recursos do sistema. E esses recursos, eles não são tão necessários assim, principalmente para o usuário normal, que não precisa exigir muito do computador. E esses recursos, eles consomem muita memória. E a memória é essencial para o desempenho da máquina. Então, o que nós poderemos fazer? Marcar a opção ajustar para obter o melhor desempenho. Nessa opção, a única observação que eu faço é para que vocês deixem ativado apenas usar fonte de tela com cantos arredondados, que é o que deixa o visual, por exemplo, da letra um pouquinho mais bonita quando se refere às letras que aparecem junto do sistema. Então, é bem melhor para vocês poderem fazer leitura. Além dessa opção, tem a opção relacionada à memória. Você pode aumentar ou diminuir a sua memória virtual. Sua memória RAM é pouca, então você pode vir nessa opção e pode estar gerenciando o tamanho da memória. Vocês podem alterar o tamanho de memória virtual para a sua máquina. Essa memória virtual é utilizada quando o seu computador está com a memória RAM muito lotada, ele pode usar a memória virtual do computador para direcionar programas para ele. Tira da memória RAM, armazena na memória virtual. E quando ele precisa que a memória vá para a memória principal, ele vai lá na memória virtual e leva para a memória principal, memória RAM. Então, tem essa opção também de você estar melhorando o desempenho, aumentando sua memória virtual. Feito essas duas configurações, no meu caso eu não preciso de memória virtual, então eu vou deixar que o próprio Windows gerencie. Feitas essas configurações, você vai aplicar, vai dar OK, e essa opção vai melhorar bruscamente o desempenho do computador de vocês, principalmente se o computador tiver apenas 2 GB de RAM. Então é uma forma de você estar melhorando o desempenho de sua máquina. O Recurva, ele é um software utilizado para você recuperar arquivos que foram deletados, ou deletados querendo, ou deletados por acidente. Vocês podem usar ele para recuperar, por exemplo, uns arquivos que tinham no cartão de memória, ou no cartão da máquina fotográfica, ou em um pendrive, tinha uns arquivos e por algum motivo apagou. Então você pode estar utilizando o Recurva para fazer esse procedimento. Vamos clicar em Next. Ele pergunta se você quer fazer a varredura, procurar por arquivos apagados. Se são todos os arquivos, se são imagens, se são músicas, se são documentos. Quando se fala em documentos, é documentos do Word, PDFs, planilhas eletrônicas, documento do PowerPoint. Ele dá os possíveis exemplos. Se você quer verificar só vídeos, se quer verificar arquivos que estavam compactados, ou se são arquivos de e-mails. Se quiser verificar todos os arquivos, aí você pode deixar a opção All Files. Clica em Next. Ele pergunta se você vai querer fazer a varredura no computador, se vai querer fazer a varredura em uma mídia como cartão ou iPod, CDs, se vai ser em meus documentos, se vai ser na pasta na lixeira, ou se vai ser em um local específico. Caso seja um pendrive, você pode vir aqui e escolher a opção do pendrive. Você pode estar modificando essas opções. Pode escolher onde você quer que ele faça a varredura. Ou em uma pasta, ou em uma unidade.
temos essas opções. Digamos que os arquivos estavam lá na área de trabalho. Vai fazer a varredura sobre os arquivos que estavam na área de trabalho. Clica em Next. Ele pergunta se você quer ativar, por exemplo, uma varredura mais profunda. Essa varredura mais profunda ela vai tomar mais tempo. No nosso caso, vamos fazer sem essa opção. Ele vai procurar todos os arquivos que poderiam existir na área de trabalho ou que existiam. Analisando, ele não vai encontrar nenhum arquivo. E os arquivos que nós apagamos, eu passei o CClean para limpar. Então, automaticamente ele não vai localizar esses arquivos que foram apagados anteriormente. O LibreOffice Writer está instalado. Vai ser o editor de texto para esse computador, mas vocês também poderão instalar o Microsoft Office. Para instalar o Microsoft Office, você precisa ter ele em CD, no pendrive, no HD externo. Você pode baixar ele diretamente na internet. Ao abrir a pasta onde vai se encontrar o Microsoft Office, você procura a opção Setup. Abre, ele vai perguntar se você quer que faça alteração, vocês vão dizer que sim. Vocês aceitam o termo de licença para instalação, clicam em continuar. Ele tem a opção instalar agora, onde ele instala tudo, ou você pode fazer a instalação personalizada. Então, digamos que eu vou querer instalar apenas o Word, o Access, o Excel e o PowerPoint. Então, a gente pode desmarcar as outras opções. Pronto, feito isso, vamos instalar só esses recursos. Marquei o que eu queria, agora é só instalar. Bem, galera, após terminar a instalação do LibreOffice, vai aparecer essa janela e você simplesmente fecha. Tem alguns ícones que não estão presentes na área de trabalho e tem como nós estarmos ativando. Um deles é este computador, o meu computador. Para a gente ativar alguns ícones na área de trabalho, nós clicaremos com direito na área de trabalho, iremos lá em personalizar. Em personalizar, nós iremos em temas. Em temas, nós poderemos mudar a imagem de fundo do Windows, caso queiram, mas o meu foco é essa opção, configurações relacionadas, tem configuração de ícones da área de trabalho. Aqui o único que está ativado é o da lixeira. Nós poderemos ativar computador e poderemos ativar, por exemplo, painel de controle ou arquivos de usuário. Geralmente eu ativo computador e arquivos de usuário. Dá OK, fecho a janela e vou ter meus ícones para que eu possa acessar de forma mais rápida na área de trabalho. Vindo no iniciar, nós poderemos ver as aplicações que nós instalamos agora. Nós instalamos o Word, o Excel, o PowerPoint e o Access. Então foram as aplicações que nós instalamos da Microsoft. Ele vai dizer que o Microsoft não é um aplicativo padrão para documentos. Caso você queira que ele se torne padrão, você vai dizer que sim. Isso só aconteceu porque nós instalamos primeiro o LibreOffice. Então, como instalamos primeiro o LibreOffice, ele detecta que existe um software de texto anterior e vai sugerir isso. O Microsoft Office não instalamos utilizando licença, então posteriormente vocês terão que ativar esse software. Nessa janela ele pergunta se você vai querer que o Office possa buscar atualizações para ele. Você pode colocar perguntar mais tarde. Se você queira que ele busque atualização, você pode usar as configurações recomendadas, aceita. Pergunta se você vai querer fazer alterações no dispositivo, vocês vão dizer que sim. Ele vai funcionar, mas posteriormente é necessário fazer a ativação. Sem ativação ele não vai funcionar como deveria. Alguns recursos não vão ficar ativos. O máximo que você vai poder é abrir o arquivo e fazer a leitura, não vai poder modificar. É isso e até a próxima aula.